perímetro, área e volume, parte 3. Já falamos de perímetro, já falamos de área e agora vamos entrar no nosso último conteúdo, que é volume. Então, antes de começarmos a trabalhar o volume de alguns sólidos, vamos ver o que é volume e algumas características importantes do volume. Então, o volume de um sólido é a quantidade de espaço que esse sólido ocupa. Então, já não é mais a região delimitada por um contorno, que é o caso da área. Nós estamos trabalhando agora com quantidade de espaço. E, quando tratamos de espaço, estamos nos referindo a 3 dimensões, que são altura, largura e comprimento. Portanto, para calcular o volume de um sólido geométrico, vamos utilizar essas 3 dimensões. Também, diferente da área, o volume nós vamos trabalhar em 3 dimensões, sendo que a área nós trabalhamos apenas em 2 dimensões, que é largura e altura. Aqui vai ter uma dimensão a mais, que é o comprimento. Semelhante ao cálculo da área, a regra para calcular o volume do sólido geométrico depende de sua forma. De maneira geral, o volume de um sólido geométrico é calculado através do produto de sua base ou área de sua base pela altura. Basicamente, nós vamos calcular o volume dos sólidos encontrando a área da base e multiplicando pela sua altura. Então, alguns sólidos geométricos. Vamos começar a estudar os sólidos geométricos que eu passei para vocês lá no sumário. Então, o primeiro sólido geométrico é o paralelepípedo. Então, um paralelepípedo é dessa maneira, com lados iguais a A, B e C. A base do nosso paralelepípedo é o retângulo AB. Vocês estão vendo aqui essas duas arestas de valor A e essas duas arestas de valor B estão formando o nosso retângulo. E a altura do nosso paralelepípedo é a altura C. Vocês podem observar que esse sólido é formado através do retângulo base, que é formado pelas arestas de medidas A e B, e nós levantamos ele até uma altura C, e assim nós temos o nosso sólido geométrico. Então, vamos tomar como base o retângulo de lados A e B, como eu já disse para vocês. Para encontrarmos o volume do sólido, devemos multiplicar a área da base pela altura C, como já disse também no slide anterior. Então, como já vimos, a área do retângulo é dada por A vezes B. Nós já aprendemos a calcular a área de um retângulo, então nós vamos utilizar aqui agora. Então, temos que o volume é igual a área da base vezes a altura, ou seja, a altura desse paralelepípedo é igual a C. Então, o volume é igual a vezes B vezes C. Por quê? Porque a área da base é igual a vezes B e a altura é C. Então, nós apenas multiplicamos A vezes B vezes C. Ou seja, nós multiplicamos a altura, a largura e o comprimento do nosso paralelepípedo. Agora, volume de um cubo. Então, seja um cubo dessa forma, de lados iguais a A. Um cubo ele tem uma característica especial que todos os lados dele são iguais. Altura, largura e comprimento são iguais. Então, podemos pegar qualquer lado do cubo para tomarmos como base, pois se todos os lados são iguais, consequentemente todas as faces serão iguais. Então eu posso pegar qualquer uma das 6 faces do cubo para tomar como base. Como já vimos, a área do retângulo é dada por A ao quadrado. Então temos volume é igual à área da base vezes a altura, né? Ou seja, o volume é igual à área da base vezes A, que é a altura do nosso cubo. Então, o volume é igual a A vezes A vezes A. Por quê? Porque a área da base é igual a A vezes A. E a altura também é A. Então, eu posso fazer dessa maneira sem problema algum. A vezes A vezes A. E, então, o volume é igual a A ao cubo. Por quê? Porque A vezes A é igual a
A ao cubo. O volume de um cilindro. Então, esse sólido é chamado de cilindro. Nós temos uma base que é um círculo de raio R e uma altura H. Cilindro pode ser entendido como um círculo prolongado até uma altura H. Vocês podem ver, temos um círculo base e esse círculo é apenas prolongado até essa altura H. Para calcularmos o volume de um cilindro, vamos seguir a mesma lógica que usamos para um cubo e para um paralelepípedo, que é multiplicar a área da base pela altura, onde a base é esse círculo de raio R. Como já foi visto, a área de um círculo é dada por π vezes r ao quadrado. Então, nós vamos fazer o volume é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é πr ao quadrado vezes h. Por quê? Porque a área da base eu posso substituir por πr ao quadrado. Prisma. Então, antes de começarmos a falar sobre o volume de um prisma, vamos definir o que é um prisma. Então, definição. O prisma é um poliedro irregular compreendido entre dois polígonos paralelos, que são a base do prisma e cujas faces laterais são paralelogramos. O número de faces laterais é o número de lados dos polígonos da base. Por que o número de faces laterais é o número de lados dos polígonos da base? Porque um prisma, dizendo de maneira grosseira, é um polígono estendido até uma altura h. Então, sendo assim, o número de lados desse polígono da base vai ser o número de laterais desse nosso prisma. O volume do prisma é definido por área da base vezes altura. Se vocês observarem, o paralelepípedo, o cubo e o cilindro são prismas e por isso calculamos suas áreas como área da base vezes altura. Então, vamos estudar nessa aula o volume de um prisma triangular. Então, vamos tomar como base esse prisma triangular com largura igual a B, comprimento igual a h minúsculo e altura igual a h. Então, tomando o triângulo de base B e altura h maiúsculo, ou seja, esse triângulo aqui, que tem a base B e altura igual a h maiúsculo, como base do prisma triangular, vamos fazer da mesma maneira que nos outros sólidos geométricos, multiplicar a área da base pela altura. Então, se esse triângulo é a nossa área, nós vamos encontrar a área da base e multiplicarmos pela altura, que é o nosso h minúsculo. Como já vimos, a área de um triângulo é dada por base vezes altura, dividido por 2. Então, temos que o volume é igual a área da base vezes o nosso h minúsculo, que é o comprimento do nosso prisma. Então, o volume é igual a base vezes altura, né, que é o h maiúsculo, que é a altura do nosso triângulo, dividido por 2, vezes o h minúsculo, que é o comprimento do nosso prisma triangular. Então, o volume é igual a base vezes a altura do nosso triângulo, né, vezes o comprimento do nosso prisma, que é o h minúsculo, dividido por 2. Antes de começarmos a falar sobre pirâmide, também vamos definir o que é uma pirâmide. Então, definição. Sólido que tem um polígono como base e faces laterais triangulares que convergem num só vértice. Então, o volume de uma pirâmide é calculado por 1/3 da área da base vezes a altura. Nós vamos estudar o volume de uma pirâmide de base triangular e uma pirâmide de base retangular. Então, vamos começar com pirâmide de base triangular. Então, temos essa pirâmide, podemos ver que a base dela é triangular, com esse triângulo da base com base igual a B e altura igual a h minúsculo. Temos que a altura dessa pirâmide é h maiúsculo, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa pirâmide aqui. Então, a área da base dessa pirâmide é base vezes altura dividido por 2.
Por quê? Porque a base dessa pirâmide é um triângulo. Tá? E, então, o volume é igual a H maiúsculo, que é a altura da nossa pirâmide, vezes a área da base, dividido por 3, que é o que nós vimos no slide anterior. Então, nós temos que o volume é igual a base vezes a altura do nosso triângulo da base, vezes a altura da nossa pirâmide, dividido por 6. Por quê? Porque a área da base, que é um triângulo, é dada por base vezes a altura dividido por 2. E se você substituir base vezes a altura dividido por 2 nessa fórmula do volume, vocês vão chegar nessa fórmula do volume para uma pirâmide de base triangular. Então, agora uma pirâmide de base retangular. Temos essa pirâmide com a base sendo um retângulo, porque o próprio nome já diz, pirâmide de base retangular. Os lados desse retângulo valem A e B. Então, a área da nossa base é igual a A vezes B. Nós já vimos como calcula a área de um retângulo. Então, temos que a área desse retângulo é igual a A vezes B. O volume é dado por área da base vezes a altura da nossa pirâmide dividido por 3. Então, o volume é igual a altura da nossa pirâmide vezes A vezes B dividido por 3. Agora vamos falar de cone. Então, vamos tomar esse cone como base, sendo a base desse cone esse círculo de raio R, a altura do nosso cone H. Então, a área da base é dada por πr ao quadrado, como nós já vimos como calcula a área de um círculo, que é πr ao quadrado. O volume de um cone é dado por a altura desse cone vezes a área da base dividido por 3. Então, o volume de um cone é dado por πr ao quadrado, né? Porque πr ao quadrado é a área da base, vezes a altura do nosso cone, dividido por 3. Então, não tem dificuldade nenhuma. Vocês puderam perceber que o volume de um cone é da mesma maneira que o volume de uma pirâmide. Por quê? Porque o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura, dividido por 3. E o nosso cone também é a área da base vezes a altura, dividido por 3. E nós chegamos nessa forma porque nós substituímos πr ao quadrado no lugar da área da base. Então vamos fazer alguns exemplos agora. Calcule o volume dos seguintes sólidos geométricos. Exemplo A. Vamos calcular o volume de um paralelepípedo. Então, seja esse paralelepípedo de largura igual a 5 cm, comprimento igual a 8 cm e altura igual a 4 cm. Então, relembrando, o volume de um paralelepípedo nós calculamos da seguinte maneira: A vezes B vezes C, ou seja, largura vezes o comprimento vezes a altura. Sendo assim, nós temos que o volume é igual a 5 cm vezes 8 cm vezes 4 cm, ou seja, a largura, o comprimento e a altura. Então, o volume é igual a 160 centímetros cúbicos. Se vocês quiserem conferir se é isso mesmo, é só vocês fazerem essa multiplicação. O volume de um cubo. Então, temos esse cubo de largura igual a 4 centímetros. Como já vimos, um cubo tem a largura, a altura e o comprimento iguais. Então, o comprimento e a altura também valem 4 centímetros. Relembrando como calculamos o volume de um cubo, nós fazemos o comprimento da aresta elevado ao cubo. Então, assim temos que o volume é igual a 4 elevado ao cubo. Então, o volume é igual a 64 centímetros cúbicos. Se vocês quiserem conferir, é só vocês colocarem na calculadora aí 4 elevado ao cubo, que vocês verão que isso é igual a 64 centímetros cúbicos. Então, esse cubo tem 64 centímetros cúbicos de volume. Exemplo C. O volume de um cilindro. Então, seja esse cilindro com um círculo de raio 7,
como base e a altura igual a 15. E relembrando que o volume de um cilindro é calculado por πr² vezes h, onde r é o raio do nosso círculo que está na base do nosso cilindro e h é a altura do nosso cilindro. Assim temos que o volume é igual a π vezes 7² vezes 15, onde 7 é o raio e 15 é a altura do nosso cilindro. Então, o volume é igual a 49 vezes 15 vezes π, porque 7² é igual a 49. Então, o volume é igual a 735 π centímetros cúbicos. Assim como na área eu disse para vocês que não precisava substituir o π por 3,14 e fazer a multiplicação, aqui no volume também não. Vocês podem deixar o π aqui do jeito que está. Agora vamos calcular o volume de um prisma triangular. Então, seja este o nosso prisma triangular, de largura igual a 3 e comprimento igual a 12, vamos calcular o volume desse prisma triangular. Então, relembrando, o volume é igual a base vezes a altura, que esse H maiúsculo é a altura do nosso triângulo base, vezes o H minúsculo, que é o comprimento do nosso prisma. Porém, nós não temos a altura do nosso triângulo base. Mas nós sabemos que ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais. Sendo assim, nós podemos traçar uma reta do vértice superior até essa aresta. E por ele ser um triângulo isósceles, nós sabemos que essa reta vai ser perpendicular a essa aresta e vai cortar o nosso triângulo ao meio. Então, vamos encontrar a altura do triângulo, que é a base do prisma. Então, vamos encontrar a altura desse triângulo dessa maneira que eu acabei de falar para vocês. Então, através do teorema de Pitágoras, vamos encontrar a altura h. Então, traçamos a reta da altura h e cortamos o nosso triângulo ao meio e vamos aplicar o teorema de Pitágoras para achar a nossa altura h. Então, 7² mais h² mais 1,5², ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto² mais cateto². Isolando h, temos que h² é igual a 49 menos 2,25, que é igual a 46,75. E temos que h é igual a mais ou menos raiz quadrada de 46,75. Porém, como nos outros casos, nós só vamos usar o valor positivo, porque não existe medida de comprimento negativa. Então, temos que h é igual a 6,84 centímetros. Então, a altura do nosso triângulo isósceles da base do nosso prisma triangular é 6,84 centímetros. Então, vamos substituir a altura h na fórmula do volume. Então, o volume é igual a 3, que é a largura do nosso prisma, vezes 6,84, que é a altura do nosso triângulo base. Então, aqui eu estou fazendo a área da base, né? E vezes 12, que é o comprimento do nosso prisma, dividido por 2, que é igual a 264,24 dividido por 2. Portanto, o volume do nosso prisma triangular é igual a 123,12 centímetros cúbicos. Agora vamos fazer alguns exercícios do qual nós vamos encontrar áreas que estão sendo pedidas, porém não vai ser tudo tão bonito como estava sendo até agora. Nós vamos ter que deduzir algumas coisas a mais e prestar um pouco mais de atenção para encontrarmos o que está sendo pedido. Então vamos lá. Exercício 1. Calcule a área de um quadrado de lado A, sabendo que o raio da circunferência circunscrita a esse quadrado mede 2 raiz de 2 centímetros. Então, nós temos um quadrado de lado A com uma circunferência circunscrita nele, e o raio dessa circunferência vale 2 raiz de 2. Ok. Nós sabemos que se a circunferência está circunscrita em nosso quadrado, nós temos que o raio está bem no meio do nosso quadrado também. Então, se nós traçarmos uma linha
perpendicular a essa nossa aresta lateral, nós vamos conseguir encontrar metade do nosso lado. Por quê? Porque se ela está no centro e nós traçarmos uma linha perpendicular aqui, nós vamos estar dividindo o nosso lado ao meio. Então prestem atenção. Traçamos uma linha perpendicular. Então nós sabemos que essa nossa linha vai cortar essa nossa aresta em duas partes. E a partir daqui nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então temos que os nossos dois catetos valem A sobre 2, porque esse também vale A sobre 2. Porque ele também é metade de um lado do nosso quadrado. Porque se ele está saindo do meio e indo até a outra aresta, ele também vale metade de um lado do nosso quadrado. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, temos que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, 2 raiz de 2 elevado ao quadrado é igual a sobre 2 ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Então, 4 vezes 2 é igual a A ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado sobre 4. Por que aqui 4 vezes 2? Porque eu elevei o 2 ao quadrado também, e 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é esse próprio número que está dentro da raiz. Então, por isso, nós temos 4 vezes 2, que é igual a A ao quadrado sobre 4, mais A ao quadrado sobre 4. 8 é igual a 2, que multiplica A ao quadrado dividido por 4. Por quê? A ao quadrado dividido por 4 mais A ao quadrado dividido por 4 é igual a 2A ao quadrado dividido por 4. Então, 8 é igual a A ao quadrado dividido por 2. Por quê? Porque eu simplifiquei o 2 com o 4. A ao quadrado é igual a 16. Aqui eu isolei o A ao quadrado e achei que ele é igual a 16. Então, A é igual a 4 centímetros. A partir daqui, então, eu consegui achar o valor do lado do meu quadrado. Então, a partir do momento que eu achei o valor do lado do meu quadrado, eu vou achar que a área desse quadrado é igual a lado elevado ao quadrado, ou seja, 4 centímetros elevado ao quadrado. Ou seja, a área é igual a 16 centímetros quadrados. Então, não teve dificuldade. Só tivemos que fazer 2 passos para chegarmos na área do nosso quadrado. Nós encontramos o valor do nosso lado e calculamos a área do nosso quadrado. Exercício 2. Sabendo que o raio da circunferência circunscrita a um hexágono regular mede 3 centímetros, calcule a área desse hexágono. Então, nós temos esse hexágono e ele é um hexágono regular, ou seja, ele tem os 6 lados iguais. Portanto, se nós traçarmos uma outra reta do centro do hexágono e do centro do círculo, que são os mesmos, até esse vértice aqui, nós teremos um triângulo desse tipo, também de 3 centímetros. Porém, como se trata de um hexágono, essa aresta vai ter o mesmo tamanho que esse lado do triângulo. Então, na verdade, esse triângulo vai ser um triângulo equilátero. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar a área desse triângulo equilátero e multiplicar por 6. Por quê? Porque em um hexágono nós podemos formar 6 triângulos equiláteros. Então, a área é igual a 3A ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Essa é a área de um hexágono. Então, a área é igual a 3 vezes 3 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Por quê? Porque o nosso lado A vale 3. Então, eu só substituí 3 no lugar de A aqui. Então, a área é igual a 27 raiz de 3 dividido por 2 centímetros quadrados. Então, eu apenas tive que deduzir que um hexágono regular com uma circunferência circunscrita, o lado desse hexágono vai valer o mesmo tanto que o raio dessa circunferência. Exercício 3. Calcule o volume do cilindro circular da figura abaixo, sabendo que o raio da esfera inscrita mede 3 centímetros. Então, eu tenho um cilindro com uma esfera inscrita nele de raio igual a 3 centímetros. Então,
eu vou utilizar o valor do raio desse cilindro como dado para eu calcular o volume desse cilindro. Então, se a circunferência está inscrita nesse cilindro, nós temos que o raio do nosso cilindro da base também vale 3 centímetros e a altura do nosso cilindro vale 6 centímetros. Por quê? Porque se nós traçarmos um raio do centro até essa face superior do cilindro, nós teremos que também vale 3 centímetros. Se o raio vale 3 centímetros, o diâmetro vale 6 centímetros. Pelo fato dessa circunferência estar inscrita no cilindro, o diâmetro dessa circunferência é igual à altura desse cilindro. E o raio da circunferência da base também é igual a 3. Sendo assim, o volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. Então, a área da base é π vezes r ao quadrado. Então, a área da base é 3 ao quadrado vezes π, sendo que o raio da base é igual a 3. Então, a área da base é igual a 9π centímetros quadrados. E o volume, então, é 9π vezes 6, porque a altura do nosso cilindro é 6. E então o volume é 54π centímetros cúbicos. Então nós só precisamos deduzir que se essa circunferência está inscrita no nosso cilindro, nós temos que ela está bem no centro do nosso cilindro. Então o diâmetro é igual à altura do nosso cilindro e o diâmetro do nosso cilindro também. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para ver na nossa aula. Espero que eu tenha ajudado vocês bastante e até a próxima.